nós vamos então pensar em Lucas 7, do verso 1 ao verso 10, a cura do servo de um centurião. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Meus irmãos, o centro gravitacional do texto está aqui no verso 9, quando o texto nos diz: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E eu trago para nós nessa noite esse pensamento: quando Jesus para admirar alguma coisa? João nos diz que o Verbo estava encarnado em Cristo, mas o Verbo estava em toda a criação do mundo. Quantas vezes nós temos visto, sobretudo nesse final de ano e nas férias, muitas pessoas tirando algumas fotos e postando fotos de lugares admiráveis. Mostram aquelas imagens bonitas, muitas vezes ali a paisagem maravilhosa atrás. Quantas vezes você olha para a natureza e para a criação de Deus e você fica completamente admirado com o que vê. Mas o que poderia causar admiração em Deus, que criou todas essas coisas? O que faria Jesus parar para admirar alguma coisa? E esse texto, ele mostra essa realidade. Há pouquíssimos textos no Evangelho onde Jesus é descrito admirando alguma coisa, e este aqui é um deles. E Jesus, ele não está aqui admirando uma obra. Jesus não está aqui admirando uma moral. Jesus não está admirando uma biografia, um currículo, mas ele está admirando uma fé, ou a maneira como esse homem o enxergava. E esse destaque em especial do verso 9 nos lembra de Hebreus 11:6, que é um texto que nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos até afirmar, olhando para Lucas 7, versículo 9, que sem fé é impossível gerar admiração em Deus. Lucas traz para nós, ou mostra para nós, o lado positivo da fé. Com fé, Jesus se alegra. Com fé, Jesus se admira. Com fé, Jesus se detém. Hebreus 11:6 apresenta a parte negativa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse texto em especial nos conduz a uma afirmação que é central para a nossa vida nessa noite. O que agrada a Deus, olhando para este texto, não é o que fazemos para Ele, mas é o quanto nós confiamos plenamente nele, na autoridade dEle, no poder dEle, naquilo que Ele pode realizar pela nossa vida. Lucas 7 nos apresenta uma situação que é real. Você olha para a situação aqui, ela é real, ela é urgente, ela é grave. Tinha um servo que esse centurião tinha e que estava doente, quase à morte, e este centurião,
estimava muito esse servo. Nós podemos até dizer que ele admirava muito esse servo. O texto nos mostra sofrimento concreto, real. Nós estamos aqui diante de um risco iminente e nenhuma tentativa de espiritualizar o problema. Tem ninguém espiritualizando isso. O texto não começa com abstrações. O texto começa com a necessidade real, que não podia ser resolvida por discurso, não podia ser resolvido por questões humanas, porque aquele homem estava quase à morte. Nós estamos falando aqui de um centurião romano. Era alguém que cuidava de pelo menos 100 soldados, centurião. Essa é a ideia. Alguns cuidavam de menos, um pouquinho menos, 85, 90. Alguns cuidavam de um pouquinho mais, mas sobretudo era cuidar de 100. Ou tinham 100 soldados sobre as suas ordens. E esse centurião, que representava a autoridade imperial de Roma, alguém que estava fora dos limites religiosos, alguém que estava fora dos limites do povo de Israel, ainda assim, esse homem gentio, ele demonstra uma fé que surpreende a Jesus e admira Jesus, de modo que Jesus ainda fala para o povo que está ao seu redor, dizendo o seguinte: olha, nem em Israel achei fé como essa. Eu estou admirado com essa fé. Então, o contraste que existe no texto, às vezes uma passada de olho ou uma leitura só nós não percebemos, mas existe aqui um contraste entre o homem gentio, centurião, romano e os líderes religiosos que vão até Jesus, que são judeus, e isso é a estrutura de todo o texto. Você olha para esse texto e você tira lições dessa relação, ou desses dois grupos que você encontra aqui. E a primeira lição que esse texto nos dá é que nós estamos diante de uma fé que reconhece limites. Veja bem o verso 1 até o verso 5. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Nós estamos falando da sinagoga que comumente, aos sábados, Jesus ia lá e dava a sua palavra. Nós estamos falando da sinagoga que era comum ter a visita de Cristo. É essa sinagoga. Então, enquanto você tinha o templo lá em Jerusalém, que na maioria das vezes, uma vez por ano, as pessoas iam para a adoração, nas cidades você tinha as sinagogas, ou essas pequenas congregações. Mas nesse texto, apesar da urgência, o que chama a nossa atenção é que o centurião, ele não se coloca no centro da cena. De modo algum, ele não aparece defendendo quem ele é, ou a autoridade que ele tem. Ele não apresenta nenhuma justificativa pessoal. Ao que tudo indica, ele reconhece os limites sociais, ele reconhece os limites religiosos, ele reconhece os limites espirituais que ele tem, e ele age com humildade. Ele pede alguém para falar por ele. E os anciãos que são aqui, Israel era conduzido assim, e nós hoje temos os presbíteros da igreja, que são também considerados os anciãos. Eles, quando vão interceder por esse homem, eles chegam perto de Jesus e apresentam a Jesus um currículo. Você consegue reparar isso? Eles apresentam a Jesus um currículo. E nesse currículo deste homem, tem aqui boas obras, relevância comunitária, generosidade visível. A sinagoga estava lá, dava para ver. Eles recorrem a uma linguagem, a linguagem tão conhecida entre nós, que é a linguagem do mérito, do merecimento. Eles chegam perto de Jesus e dizem: ele é digno de que faças isso por ele. O texto, ele não está negando a beleza das boas obras, elas são reais, elas aqui são públicas, são socialmente valiosas. O texto não nega isso,
Mas o Evangelho, irmãos, faz algo decisivo nesse texto. Nos mostra que o nosso relacionamento com Jesus não é construído sobre o fundamento do nosso currículo espiritual. Não é assim que nós nos relacionamos com Cristo. Porque boas obras são belas, boas obras são boas, devem até ser feitas, mas não são a base da nossa relação com Deus. E Jesus deixa isso claro. A Bíblia nunca diz que boas obras são inúteis. Pelo contrário, Tiago afirma que se você não demonstrar ou não fizer boas obras, você está demonstrando que a sua fé não existe, que a sua fé ela é morta. Só que as boas obras são insuficientes como base de aceitação diante de Deus. Não é através delas que Deus nos aceita, mas aqui você encontra um contraste no texto. Os anciãos representam a teologia do mérito. E, para falar a verdade, inclusive nos nossos dias ainda existe a teologia do mérito. A teologia do currículo espiritual. O centurião, ele não está recorrendo a isso, mas os anciãos do povo estão. Enquanto eles estão argumentando a partir do que foi feito, do que foi realizado, ele se move a partir do que ele não controla. Eu sou um centurião, eu sou um homem de autoridade, eu tenho poder, mas eu não posso curar o meu servo. Eu preciso recorrer a quem pode. Então, em primeiro lugar, esse texto nos lembra que a fé verdadeira, ela não começa a partir de certezas que a minha autoridade ou certeza sobre o meu relatório espiritual bem organizado, nem pela quantidade de likes que eu tenho, ou quantas pessoas enchem a igreja porque tem meu rosto num cartaz. Esse texto nos mostra que, de forma bem honesta, que a realidade diante de Deus precisa ser uma realidade de humildade. No último domingo do ano, nós corremos o risco, facilmente nós somos tentados, a querer apresentar diante de Deus o nosso balanço espiritual. O que nós fizemos, onde acertamos, quanto construímos. Lucas 7, nesse texto, nos convida a abandonar a contabilidade do mérito, a deixá-la de lado, a nos aproximarmos de Cristo, como Hebreus 10 nós lemos aqui hoje. Aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, não com o nosso currículo, mas com a confiança na autoridade de Cristo. E é aí que nós entramos na segunda lição do texto, uma fé que compreende a autoridade. Essa é a fé que admira Jesus. Se por um lado, a fé que admira Jesus é uma fé que reconhece seus limites, em segundo lugar, é uma fé que compreende sua autoridade. Versículo 6 ao versículo 8. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda, com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Aqui nós chegamos ao coração do texto. O centro gravitacional do texto está no verso 9, mas o coração do texto está aqui. Porque o centurião, ele demonstra compreender a autoridade espiritual de Cristo. Algo que os anciãos do povo, fariseus, saduceus e escribas, que eram do povo de Cristo, muitas vezes não compreendiam. E ele demonstra compreender. Ele conhece hierarquia, ele conhece comando, ele conhece obediência. Por isso ele entende algo que é essencial. Ele está dizendo, a autoridade de Cristo não depende da proximidade física dele. O senhor não precisa vir aqui. É só dar uma palavra. O senhor é legítimo. A ordem vem de alguém legítimo. Então o senhor pode dar uma ordem e ele será curado. A confiança dele em Jesus vai no agir de Cristo, não no método que será usado. Ele tem plena ciência disso. Ele crê em quem Jesus é.
Ele crê na palavra de Cristo. Então aquele homem, ele não exige presença, ele não pede sinais adicionais de Cristo, ele não solicita explicações completas, ele confia que a palavra de Jesus é suficiente para a vida dele. A palavra de Cristo é o suficiente. E a fé daquele homem gera admiração em Jesus. Por quê? Porque a fé dele nasce da humildade, não do currículo espiritual. Ele está diante de Cristo e aqui você encontra o contraste do texto. O que os anciãos do povo disseram para aquele homem? Ou para Jesus, sobre aquele homem? Olha lá, volta os seus olhos para o verso 4. O que eles disseram? Olha o que eles disseram. Ele é digno de que faças isto. Olha o contraste. O que o homem disse? Eu não sou digno. A teologia do mérito está com os anciãos. Com esse homem, não. Ele reconhece que ele não tem dignidade. Os anciãos não reconheciam que ele não tinha dignidade. Para eles, o que ele tinha feito, o fato de ser, verso 5, amigo do povo, ter edificado a sinagoga, era o suficiente para ele receber bênção de Cristo. Olha, Senhor, ele é digno. Ele construiu a igreja. Senhor, ele é digno. Ele é nosso amigo. Ele não está andando com a gente, ele não é do nosso povo, mas é gente boa. Ele é uma pessoa legal. Abençoa ele, Senhor. É o que diz os anciãos. Mas o homem, ele reconhece quem ele é. Para os líderes religiosos, ele é digno. Para o próprio homem, ele confessa: eu não sou digno. Aí nós voltamos nossos olhos para Romanos 12:3. Quando o apóstolo Paulo chama a nossa atenção, dizendo que nós não deveríamos pensar de nós mesmos além do que convém. O ancião pensava, ou os anciãos, mas o homem não. Ele sabia quem ele era, e isso, irmãos, preste bastante atenção, não é falsa modéstia, não é retórica religiosa, porque esse homem não me parecia ser religioso, é lucidez espiritual, ele sabe quem ele sabe que ele não controla o futuro, ele sabe que ele não domina o processo do que acontece, principalmente com aquele servo que ele tanto estimava. Aquele homem, ele sabe que não possui crédito espiritual diante de Deus. Tem muita gente que fala sobre isso. Ah, não, eu tenho que acumular crédito espiritual com Deus. Esse homem reconhece que ele não tem crédito, mas ele confia em Deus. Então, a fé verdadeira, irmãos, ela não começa dizendo eu mereço. A fé verdadeira começa, eu confio. Embora eu não seja digno, eu confio na tua palavra. Então a fé deste homem que admirou Jesus não exaltou o homem, colocou Cristo no centro. Senhor, eu não sou digno de que entres à minha casa. Então a fé que admirou Jesus aqui não é um poder interno. A fé que admirou Jesus não é uma força emocional. Emoção não emociona Jesus, não, irmãos. Não é isso que move o coração de Cristo. A fé que admirou Jesus não é currículo espiritual. A fé que admirou Jesus é o reconhecimento da autoridade dele. O homem entendeu. Então ter fé não é fazer coisas extravagantes. Ter fé é confiar na autoridade certa, mesmo quando você não entende tudo. Mesmo quando você não compreende o que está acontecendo. Então, uma fé verdadeira, ela compreende que não precisa saber todas as coisas, precisa obedecer. Isso nos leva à terceira lição que nós encontramos nesse texto, verso 9 e 10. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Jesus para admirar a fé daquele homem. E não só isso, Jesus admira e fala com os outros. Quantas vezes, irmãos, o que nos admira nas pessoas são coisas ruins e que a gente às vezes espalha para os outros. Jesus nos dá uma lição gigantesca. Quando você admirar alguma coisa boa em alguém, também conte para os outros. Fale para as pessoas sobre aquilo. Jesus voltando-se para o povo que o acompanhava,
e mostra por que ele está admirado com aquele homem, com a fé daquele homem. O centurião, e é muito interessante isso, ele tem uma fé que age, descansa e espera. Nos lembra do Salmo 37, né? Ele está vivendo exatamente aquilo. Jesus se admira da fé daquele homem. E o fato de Jesus se admirar com algo já nos diz muita coisa. Mas veja bem, a fé daquele homem não é uma fé barulhenta, não é uma fé emocional, não é uma fé exagerada, não é uma fé inconsequente, não é uma fé impulsiva. É uma fé que está até distante, que se considera indigno até de Cristo entrar em casa, mas é uma fé que confia na palavra de Cristo. É uma fé que entende quem é Cristo. Então o centurião, ele não está tentando controlar tudo. Ele não estipula que Jesus deve agir assim ou daquela outra forma. Ele não define o método que Jesus vai fazer. Muitas vezes nós vivemos a fé dessa maneira. Nós queremos definir como Cristo vai agir na nossa vida. Esse centurião não. Ele confia, manda a mensagem e se retira de cena. Completamente. No sábado retrasado, teve aquela apresentação do nosso coral lá em Guriri. A Vanessa foi à frente de carona e eu fiquei responsável por levar as crianças para a hora da apresentação. Eu dei conta, graças a Deus. Depois, como costuma acontecer, depois do culto, alguns comentavam sobre sair para comer juntos, quem sabe reunir, fazer alguma coisa. Até comentei com alguns irmãos sobre a mesma situação, mas naquele dia a nossa agenda ela não se encaixou com a agenda de mais ninguém. Por quê? Porque nós estávamos, lógico, com 3 crianças esfomeadas, precisávamos de algo rápido para comer e voltar logo para Linhares. A maioria dos irmãos que estavam ali falando em comer alguma coisa ficariam por ali mesmo. Como bom mineiro, eu percebi que a agenda não encaixava, eu saí de fininho e fui procurar um lugar para comer. E quando eu cheguei no primeiro lugar, a preocupação mais óbvia era quanto tempo, né, de espera até o meu pedido sair. Então eu nem deixei ninguém descer do carro, fui lá sozinho perguntar. Aí a espera seria de 50 minutos, 1 hora ou algum pouquinho mais. E isso não encaixava no que eu precisava. Então eu procurei ali, hoje nós temos esse acesso maravilhoso ao nosso smartphone, eu procurei um outro lugar e eu encontrei uma casa adaptada como restaurante italiano. A atendente, nós entramos, a atendente nos sugeriu a pizza. Ela falou assim, olha, é o prato mais rápido para vocês, vocês estão com 3 crianças, esse prato sai com 20, 30 minutos no máximo, e nós aceitamos, saiu até antes do que o tempo que ela falou. Mas para minha surpresa e para minha admiração principalmente, quando eu pedi a conta, a atendente disse algo completamente inesperado. Ela falou assim, o dono mandou dizer que a mesa de vocês é cortesia hoje. Aquilo me deixou muito admirado. Porque eu estava ali com um valor para ser pago, e não era um valor pequeno, mas havia no meio desse processo um cuidado de Deus, um presente de Deus para a nossa vida. E por que eu tenho dito isso? Porque eu tenho orado, irmãos, para que Deus aumente a minha fé. Essa tem sido uma oração constante. E ali eu percebi que enquanto eu fazia o que precisava ser feito, de maneira natural, de maneira ordinária, Deus cuidava do que eu não controlava. E a ordem que chegou foi de alguém que tinha autoridade para dizer, é cortesia da casa. Você pode ir embora tranquilo porque você não deve nada. O que acontece com o centurião é que ele confiou e se retirou. Ele não acompanhou Jesus e a provisão veio sem que ele estivesse presente. A provisão veio dizendo, olha, daquele que tem autoridade, nós podemos ouvir, é cortesia da casa. O servo está curado. Então, veja bem, a obediência aqui desse homem, ela não é uma ansiedade disfarçada de espiritualidade. Mas ele estava com descanso na autoridade de Cristo. E a pergunta que vem para nós é, você tem descansado na autoridade de Jesus? Nós até cantamos sobre essa autoridade. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
Nós falamos dessa autoridade, a fé desse homem que causou admiração em Jesus, é uma confiança na autoridade da sua palavra. O coração da fé do centurião está numa convicção muito simples e profunda. A palavra de Jesus é o suficiente. E basta. E ele diz isso de forma, ele usa uma metáfora para explicar a autoridade de Jesus. Verso 8 ele diz, eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, eu digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e a outro servo faz isso e ele faz. Ele compara Jesus com a autoridade dele, então ele diz assim, basta uma ordem e o meu servo será curado. Esse homem, ele entende a autoridade de Cristo. E por entender sobre a autoridade terrena, ele transfere esse entendimento para Jesus. Ele diz, o Senhor tem autoridade na terra e nos céus. O Senhor é autoridade. Ele crê que Cristo não precisa estar presente. Quando aquela mulher falou comigo, é cortesia da casa, o dono não estava presente. Mas ele tinha autoridade, não tinha? Para dizer, pode ir embora sem pagar. Esse homem, ele tem uma fé madura, irmãos. Ele não exige sinais adicionais. Esse homem não negocia os métodos que Jesus fará. Esse homem, ele não impõe condições. Nosso Deus é até misericordioso quando nós usamos métodos. Quando nós colocamos condições. Lembre-se de Gideão, né? A fé de Gideão foi meio assim, nos métodos, né? Eu vou colocar a lã aqui sobre a relva, um tem que amanhecer molhado e o outro seco. Deus ainda tem misericórdia de nós nesse sentido, mas esse centurião, ele não negocia nada. E olha, isso nos chama a atenção para que a nossa fé hoje não caia em dois extremos. O primeiro extremo é aquela fé da pessoa que só avança quando sabe tudo. Enquanto ele não souber tudo, ele não avança, ele não caminha. É aquela fé do controle que nós combatemos domingo passado, sobre o planejamento, sobre o dia de amanhã, que nós não controlamos, mas algumas pessoas caem nesse erro. Ele só avança se ele souber tudo, ele se torna refém do controle, ele precisa de excesso de informação. Ele quer tintim por tintim. Ele não caminha se ele não souber tudo. Cuidado com isso. O segundo extremo que nós devemos evitar é avançar sem pensar em nada. Esse é outro extremo perigoso, porque é aquela fé que se torna irresponsável, transvestida de espiritualidade. O centurião, irmãos, ele evita as duas coisas. O centurião pensa, porque ele vai até Jesus. Ele discerne, porque ele não vai até Jesus, ele manda outras pessoas no lugar dele. Ele tem discernimento, mas ainda assim ele confia. Ele vive uma fé que não é saber tudo, mas ele também vive uma fé que não é saber nada. É uma fé que obedece. Agora, a reação de Jesus deveria nos chamar muita atenção, porque Jesus se admira, não pela coragem. Jesus, por exemplo, ficou admirado com aquela mulher, 12 anos, com fluxo contínuo ali, saindo do seu corpo. Ele se admira daquela mulher. Por que ele se admira? Porque ele diz assim, de mim saiu o poder. Ele fala de forma bem clara. É a admiração dele. Aquela mulher foi muito corajosa, ela nem podia sair no meio do povo. Mas a admiração de Jesus não é pela coragem desse homem. Não é pela emoção desse homem. Não é simplesmente por aquilo que esse homem estava fazendo, a sinagoga que ele construiu, o fato de ser amigo do povo, mas a admiração de Jesus é pela confiança dele. E o fato de Jesus agir, irmão, sem entrar na casa do homem, reforça uma verdade central aqui para nós. O poder está na palavra, não nos rituais. Jesus até curou pessoas usando rituais. Ele cospe no chão, faz ali uma espécie de lama, de lodo, passa nos olhos para curar um cego. Jesus usa rituais, em alguns casos, mas aqui fica provado que ele não precisa de ritual nenhum. E essa fé aqui, ela antecipa a nossa fé.
Ou a fé que é chamada de fé gentílica, a fé dos gentios, porque ela está relacionada com João 20, 29. O que é que Jesus disse para Tomé? Bem-aventurado os que não viram e creram. É o centurião. Ele não precisou ver o que Jesus ia fazer. Ele confiava na palavra de Jesus. Essa fé, meus irmãos, nos volta para Hebreus novamente. Hebreus, um texto tão claro falando sobre fé, onde diz que nós podemos nos aproximar de Deus convencidos de que Ele é quem diz ser e faz o que promete fazer. Esse é o Deus que nós servimos. O centurião confiou em quem Jesus era. Como esse texto se aplica à nossa vida neste último domingo do ano, para terminar este ano? Primeiro, muitas vezes nós desejamos, irmãos, a presença visível de Deus, quando Deus está nos chamando a confiar na sua palavra. São muitos os momentos que nós pedimos um sinal de Deus, mas Deus tem nos chamado a confiar na sua palavra. Segundo, fé não é saber tudo antes de avançar, mas é obedecer confiando em Cristo. Então você não precisa de todas as informações. Você precisa confiar na autoridade de Cristo, no poder de Cristo, no agir de Cristo. Você não precisa ter tudo às suas mãos. Terceiro, ao terminar mais um ano, nós não somos convidados a provar nossa dignidade. Muita gente vai olhar para você ou diante de alguém e vai dizer assim, olha, atende fulano aí com prioridade porque ele é digno. Isso acontece. Isso acontece nos consultórios médicos, nas oficinas mecânicas e até em outros setores. Alguém que te liga, te conhece, tem apreço por você e você tem apreço por ele. De repente, alguém que ele gosta muito precisa ser atendido por você. Essa pessoa te liga e fala assim, você podia atender fulano aí? Eu sei que sua agenda é apertada, que às vezes não tem nem espaço, mas não dá para encaixar essa pessoa, não. Encaixa ele aí, por favor. Nós vivemos nesse princípio, mas nesse fim do ano nós não somos convidados a provar nossa dignidade. O convite desse texto para nós é renovar nossa fé em Deus. E dizer diante de Deus com toda certeza, Senhor, eu não sou digno. Não há, Senhor, dignidade em mim. Por fim, ao olhar para o encerramento desse ano, a pergunta não é o que você fez para Jesus em 2025. Eu quase vou dizer que pouco importa o que você fez para Jesus em 2025. Mas a pergunta que fica para nós é o que em você faria Jesus parar e se admirar?